Torcedores do Denver Broncos, bem-vindos a mais uma edição do Mile High Brasil Fantasy aqui no YouTube, no canal do Mile High Brasil. Meu nome é Vitor e nesta semana a gente vai estar dando dicas da semana 2 da NFL, aqui do Fantasy Football, de quem você pode ou não escalar. A gente vai recomendar algumas escalações e algumas não escalações. Essa é a edição número 05, explicando rapidamente para você que está meio perdido com a numeração. Você vai ver que o último Mile High Brasil Fantasy que teve aqui no YouTube foi o 03. É porque a gente está seguindo a ordem cronológica dos posts, tanto do site quanto do YouTube. Então, se você dá uma olhada no nosso site, milehighbrasil.com, vai ter um post lá do Mile High Brasil Fantasy 04, onde a gente traz dicas de waiver e de trocas aí. Toda terça-feira a gente vai estar soltando isso lá no site, toda quinta-feira aqui no YouTube. Hoje, como vocês podem ver, eu vou estar sozinho, não vou ter convidados comigo no quadro. E antes de mais nada, a gente já vai direto para o pedido. Por favor, se inscrevam no canal. Quando a gente chegar a 1.000 inscritos, a gente vai fazer um sorteio de uma camiseta e um boné muito bacana do Broncos. Produtos esses dos nossos parceiros, da First Down. A First Down é uma loja muito legal de futebol, de produtos de futebol americano, parceiro do Mile High. Lá tem boné, bola de futebol americano, bandeira, camiseta. Vão lá dar uma conferida. Ajudem também. Se vocês compram lá, vocês ajudam o Mile High. Comprem camisas como esta aqui que eu estou usando. Lá também tem. São produtos de ótima qualidade, chega rápido. E eu recomendo realmente a First Down para você fazer para você comprar esses produtos de futebol americano. Primeiramente, vamos fazer um recap da semana passada, porque é o seguinte, aqui a gente está para acertar e para errar, né? E a gente teve alguns acertos em cheio na semana passada, mas a gente também teve alguns erros exatamente em cheio, que a gente, sem querer, obviamente, acabou contraindicando a escalação do Amari Cooper, mas a gente vai chegar lá. Primeiramente, eu e o André, na semana passada, trouxemos 4 dicas de escalação para a rodada. E vamos fazer esse recap, que é importante. Eu indiquei a escalação do Mike Davis, running back de Atlanta, que ia jogar contra o Philadelphia, e ele não foi muito bem, na minha opinião. Ele acabou sendo o running back número 32 da rodada, 32º running back, então ele está ali no final ali realmente do ranking assim, de running backs que jogaram como titulares. Ele teve 15 corridas para 49 jardas, uma média de 3,3 jardas por carregada. Ele teve 3 recepções em 6 lançamentos que foram feitos para ele, 23 touchdowns. Ele poderia ter sido bem melhor. Assim. Em ligas standard, por exemplo, ele fez 4,9. Half PPR aí com essas 3 recepções, ele fez aí seus 7 pontos. Então, realmente, por uma dica de escalação, a gente está buscando algo maior do que isso. Uma dica do André na semana passada foi o Miles Sanders. O Miles Sanders, running back do Philadelphia, que jogou contra o Mike Davis, contra o time do Mike Davis, o Atlanta Falcons. E o Miles Sanders, ele foi relativamente bem. Eu posso arriscar aqui que o André acertou na avaliação dele. O Miles Sanders foi o 14º running back da rodada, running back número 14. Ele também teve 15 corridas, mas foi para 74 jardas, ou seja, quase 5 jardas por carregada, deu 4,9 mais ou menos. Ele recebeu 4 bolas em 5 lançadas para ele, para 39 jardas. O problema do Miles Sanders não foi os números dele. O problema do Miles Sanders foi que ele não teve nenhum tipo de participação em jogadas do time na red zone, como a gente até pontuou no nosso post lá no site. Todas as outras, os toques na red zone foram para o Calouro, para o Gainwell, e, se eu não me engano, teve alguma coisa para o Boston Scott também. Então, isso preocupa um pouco do Miles Sanders, até pelo lugar que ele foi draftado, e vale a gente ficar de olho aí. Eu, como wide receiver, eu indiquei um wide receiver que acabou sendo uma aposta em cheio, galera. Foi o Deebo Samuel, wide receiver do São Francisco, que jogou contra o Detroit Lions, e ele jogou demais
ele foi o terceiro melhor wide receiver da rodada. Ele teve 9 recepções e 12 bolas lançadas para ele, então um excelente volume, 189 jardas e um touchdown. Ou seja, acertamos em cheio aqui no vídeo. Quem seguiu a dica aqui do canal acabou se dando muito bem, porque o Deebo Samuel geralmente está nesse range aí de wide receiver 2 e flex. Em ligas mais profundas ele é wide receiver 2, em ligas mais rasas ele é uma boa opção de flex. Eu dei a dica dele e na liga que eu jogo ele fez mais de 30 pontos aí. Foi realmente um baita achado o Deebo Samuel. O André também acabou indicando o T. Higgins, wide receiver do Bengals, que jogou contra o Washington Football Team. Ele foi o número 29 da rodada. Assim, não foi tão bem, mas foi uma boa dica, porque o que salvou ele foi o touchdown. Ele teve 4 recepções e 5 bolas tentadas para ele, e 58 jardas. Então, no geral, não foi lá uma grande atuação, mas o touchdown salvou ele. Esse número 29 overall é porque realmente a rodada teve muitos wide receivers que se sobressaíram, né? E alguns até surpresa, como o Deebo Samuel, inclusive. Mas eu acho que foi uma boa dica do André. Quem colocou o T. Higgins no flex, ou até como wide receiver 2, eu acho que não reclamou, porque ele entregou aí uma boa pontuação por causa desse touchdown. E como contraindicações que a gente falou para não escalar, eu acho que a gente errou a maioria aí, sabe? Claro, a gente está aqui para falar se acertou ou errou. Eu não tenho medo de falar que errei. Logo de cara, eu vou falar o que eu já tinha falado. Eu contraindiquei o Amari Cooper, wide receiver do Cowboys, que jogou contra o Tampa Bay. Ele foi o melhor wide receiver da rodada. A gente até comentou no vídeo da semana passada que o Amari Cooper, nas últimas temporadas de Fantasy, ele vem sendo um boom or bust, ou ele vai muito bem, ou ele costuma dar umas sumidas do jogo, e é meio bizarro, dá uma raiva, às vezes, de ter ele no Fantasy. E eu apostei contra o Amari Cooper pensando mais pelo lado do Dak Prescott, onde o Dak Prescott estava voltando de lesão e ia enfrentar um pass rush forte, estava com problema no ombro também, que a gente ficou sabendo antes do jogo, mas, no geral, assim, não parecia que ele estava machucado, sinceramente. Ele jogou com uma confiança absurda, colocou grandes números aí no jogo, foi um baita de um jogo, o kickoff no Thursday Night Football, e o Amari Cooper acabou tendo 13 recepções em 16 bolas lançadas para ele, 139 jardas e 2 touchdowns. Então a zica reversa aí foi ativada, e realmente a gente pede desculpa, mas aí você vê que como a gente acertou no Deebo Samuel, no T. Higgins, a gente acaba errando às vezes como a gente errou no Amari Cooper. O Fantasy às vezes prega essas peças na gente. Eu também contraindiquei o Matthew Stafford, o quarterback do Rams, mas ele acabou sendo o quarterback 9 da rodada. Ele se mostrou bastante adaptado ao esquema já do Sean McVay. Ele teve 20 de 26 passes, 321 yards e 3 touchdowns. Eu acho que também enquadra como erro aqui, ele sendo o quarterback 9, ele poderia ter sido tranquilamente titular em qualquer das ligas aí, que teria sido uma boa pedida. O André acabou indicando o Zach Moss, running back do Buffalo Bills, que ia jogar contra Pittsburgh, mas acabou que o Zach Moss foi até inativado horas antes do jogo, assim como o Trey Sermon lá em São Francisco. Foi até surpreendente essa inativação do Zach Moss, ninguém esperava, ele estava voltando de lesão, mas ele estava jogando já na pré-temporada, ninguém sabe ao certo porque o Bills inativou ele, mas acabou que também a inativação dele não afetou muito a produção nem do Singletary, que foi o outro running back que estava jogando lá. O Bills acabou perdendo o jogo e a defesa dos Steelers amassou o jogo terrestre deles. E a outra contraindicação do André foi o Gerald Everett, tight end do Seahawks. Ele acabou sendo o 16º melhor tight end da rodada, ele teve apenas 2 recepções para 20 jardas, mas o que salvou ele foi um touchdown. Assim, para tight end, a gente nunca espera tanta coisa. A gente tenta, claro, se você não draftou Kelce, se você não draftou George Kittle, se você não draftou o nosso amigo, agora esqueci o Mark Andrews, e tem mais um, gente.
O, o Darren Waller, desculpa, acabei lembrando aqui. Você vai estar meio que apostando, fazendo apostas em upside dos tight ends. A gente contraindicou o George Everett porque o matchup dele era ruim, e realmente o que salvou ele foi o touchdown, um touchdown aí muito curto e logo no começo do jogo, e depois disso ele não foi mais procurado pelo Russell Wilson. Inclusive o Will Disley teve mais bolas recebidas do que ele, o que é um mau indicativo já nesse começo de temporada. Eu ainda vou estar apostando no Gerald Everett porque eu gostava muito dele no Rams. Eu achava que ele e o Hybe lá meio que capavam um ao outro, e então realmente aí seu Tyrant 16 está no range aí de Tyrant 2. A gente pode falar que o André até acertou essa, poderia ter acertado mais, não fosse o touchdown que ele marcou. Mas eu acho que o balanço geral, principalmente pelas nossas dicas para iniciar o jogo, para você colocar no time titular, foram muito boas. Semana 1, como a gente explicou na semana passada, é muito difícil da gente prever, porque os times não abrem muito jogo na pré-temporada e os adversários mudam muito. Então as estatísticas dos adversários da temporada passada não podem ser muito levados em conta. A partir de agora a gente vai começando a ter cada vez mais estatísticas aí para basear nossas dicas, e a gente vai estar dando aqui, e a gente espera acertar mais aí, mais e mais, e ajudar vocês o máximo que a gente puder, beleza? E assim a gente vai começar nossas dicas da semana. Dicas, primeiro eu trouxe 3 nomes aí para a gente falar, que a gente indica para ser titular, e 3 dicas que a gente não recomenda para ser titular nessa semana. Não que são maus nomes, eu tenho alguns desses nomes que eu estou contraindicando aqui nos meus times, mas nessa semana eu vou deixar eles no banco em troca de algumas opções melhores. A minha primeira dica, primeiro a gente vai começar com as indicações e não contraindicações, vai ser um wide receiver, o Mike Williams. Como vocês podem ver, a gente agora vai estar trazendo imagem e nome dele. A gente está aceitando sugestões aí da galera nos comentários. Teve um amigo nosso que falou que realmente às vezes ficava um pouco difícil de entender os nomes, e a gente, sempre que puder, a gente vai tentando melhorar o quadro aqui para vocês. Então, o Mike Williams, wide receiver do Chargers, ele vai jogar contra o Dallas Cowboys essa semana. O Mike Williams teve uma baita semana 1 contra o Football Team, o Washington. Ele teve mais de 10 recepções, teve touchdown. Realmente é um cara destinado a big plays. Por conta do Keenan Allen ser o grande recebedor deles, às vezes ele fica menos marcado por shutdown cornerbacks, então isso dá uma boa margem dele para se destacar em algumas semanas. E eu tô apostando no destaque dele essa semana, porque a secundária do Dallas Cowboys, desde o ano passado, vem muito mal. Na semana 1, apesar deles ter conseguido parar o Mike Evans, eles sustentaram 2 grandes pontuações de quarterback, de wide receiver, desculpa, que foram o Chris Godwin e foi o Antonio Brown. O Antonio Brown pontuou mais, inclusive, que o Chris Godwin. O Chris Godwin poderia ter estourado até de pontuação, mas aí teve um fumble na end zone já praticamente, onde tirou, em vez de colocar pontuação, acabou tirando dele. E eu acho que o Mike Williams essa semana, até porque os analistas estavam comentando, inclusive, que o nosso amigo Mike Evans ele foi muito marcado pelo Trevon Diggs, e que isso pode ter sido uma razão para o Mike Evans ter ido mal. E o Trevon Diggs, que se continuar a jogar bem, ano passado ele não estava jogando bem assim, ele parece ter melhorado da temporada de rookie dele, o que é natural. Eu acredito que ele vai marcar o Keenan Allen, então isso sobra muita gente ruim para marcar o Mike Williams, e eu estou apostando nele para ser um wide receiver 2 ou uma opção de flex boa para vocês. Eu indico muito a escalação do Mike Williams nessa semana. A minha segunda dica também é um wide receiver. Aliás, hoje nós não vamos ter running backs nas dicas, vamos ter 2 wide receivers e um quarterback.
Meu segundo wide receiver é o Jarvis Landry, wide receiver do Cleveland Browns. O Cleveland Browns vai jogar contra o Houston Texans essa semana, uma secundária que não é boa, pelo menos no papel. A gente não tem muita base para falar isso ainda, mas apesar deles terem conseguido interceptar o Trevor Lawrence na primeira semana mais de uma vez, a gente sabe que quarterback calouro costuma a errar um pouco mais nesse início de temporada, e eu acredito que o Jarvis Landry vai ter uma grande semana, primeiro porque o Odell Beckham Jr., como vocês já devem saber, ele não vai jogar nessa semana, ele já foi descartado pela comissão técnica, o que deixa o Jarvis Landry como principal recebedor do time, junto com os dois running backs, o Nick Chubb e o Kareem Hunt também recebem bastante a bola, mas o Jarvis Landry eu acho que vai ter uma grande semana aí, principalmente em ligas PPR, onde premia bastante quem tem bastante targets e bastante recepções, que é o caso sempre do Landry. O Landry sempre é uma boa opção para PPR, assim como o Cole Beasley, por exemplo, mas eu acho que essa semana em específico, tendo uma secundária não tão boa como adversária e também sendo o principal wide receiver do time, eu apostaria num flex ou num wide receiver 2 também, no Jarvis Landry. E a minha última dica de escalação é um quarterback. Eu sei que talvez seja um pouco óbvio, mas eu já andei vendo nos grupos certa impaciência com ele e algum nível como posso falar, de desespero, porque tem muita gente que draftou ele para ser o grande pontuador, que draftou ele até cedo em alguns drafts, que é o Aaron Rodgers. Ele teve uma semana horrível semana passada, parecia meio desatento, meio descompromissado no jogo contra o New Orleans Saints, mas o Aaron Rodgers na semana 2 tem tudo para fazer bons números e tirar a crise lá de Green Bay. Ele vai enfrentar o Detroit Lions. O Detroit Lions sempre é um dos adversários que ele mais gosta de jogar, que ele mais coloca números, aos bons, aos que têm boa memória. Aquela Hail Mary famosa dele é contra o Lions também. Mas eu falo para vocês, não deem aquela overreact que a gente chama, não se desesperem pelo Aaron Rodgers, porque eu acho que ele vai entrar no ritmo e vai pontuar bem aqui essa rodada. Eu não bancaria ele, até porque se você bancar ele, provavelmente você vai ter que colocar um James Winston, um Teddy Bridgewater, e eu prefiro, apesar de achar bons nomes para essa semana, eu ainda prefiro o Aaron Rodgers contra o Detroit Lions, beleza? Passados as indicações de escalação, eu vou trazer mais 3 aqui que a gente contraindica para escalar, ou seja, deixa no banco essa semana, os confrontos são ruins e eles não têm muito para agregar no seu time. Claro que, como a gente sempre fala, é sempre bom lembrar que Fantasy é uma caixinha de surpresas, às vezes acontece do cara pontuar, mas a gente traz aqui o que os números e o que a comunidade do Fantasy, de experts do Fantasy, dizem sobre o assunto. E a minha primeira dica de contraindicação, na verdade, não é para não escalar, é o Mike Davis, que eu indiquei semana passada. Essa semana eu estou contraindicando. Por quê? Porque ele vai jogar contra o Tampa Bay Buccaneers. O Tampa Bay Buccaneers, desde a temporada passada, eles são a melhor defesa contra jogo corrido da liga, por muito, assim, sabe? Principalmente para Fantasy. Quem tem o Ezekiel Elliott no Fantasy já viu o poder dessa defesa. O Zeke não fez nada na semana passada e atrapalhou muita gente aí. Então, eu acredito que o Mike Davis não vai ter uma boa semana, até porque é um jogo que, convenhamos, o time do Tampa é muito mais forte e isso traz também um possível script para o jogo, onde o Tampa vai pontuar bem mais e pode dar um blowout aí ou pontuar bastante muito cedo e obrigar o Atlanta a lançar mais vezes a bola, o que já seria ruim do Mike Davis não ter essa opção de correr contra uma defesa muito forte, ainda é capaz ele nem ter essa chance de correr.
Então, eu contraindico o Mike Davis para essa rodada. Outro running back que eu contraindico é o nosso amigo James Robinson, running back do Jacksonville Jaguars. Por quê? Porque a gente viu também, nós torcedores do Broncos, assistimos o jogo na semana 1 e vimos que com a volta do Mike Purcell no Broncos, a defesa contra o jogo corrido do Broncos melhorou demais de novo, e o Saquon Barkley e o Devontae Booker não conseguiram fazer praticamente nada no jogo, e eu acredito que o James Robinson também vai ser segurado nessa semana. Mesmo argumento do Tampa Bay e Atlanta Falcons serve para esse jogo também. Pode ser um jogo em que o Broncos resolva ele muito fácil e muito rápido. O time do Jaguars é fraco, perdeu para o Houston Texans na semana passada, ou seja, já vem desmotivado, e assim o Jaguars pode abandonar esse jogo corrido muito fácil, o que traria muito problema para o James Robinson, num jogo que já seria difícil também. Então é uma contraindicação minha dessa semana, o James Robinson. E por fim, minha última contraindicação é o Tyler Boyd, wide receiver do Cincinnati Bengals. O Tyler Boyd vai jogar contra o Bears essa semana, uma boa secundária, que apesar de não ter jogado tão bem na semana passada contra o Rams, ainda é uma boa secundária, mas até não é nem muito por causa do Bears, mas é porque o Tyler Boyd na semana 1, com a adição do Ja'Marr Chase, ele foi apenas o quarto em targets contra o Washington Football Team. Então ele ficou atrás até do CJ Uzomah, que é tight end lá, sabe? Nunca foi muito envolvido em jogo aéreo lá no Cincinnati. Isso é um sinal de alerta para os donos do Tyler Boyd, com certeza. O Joe Burrow procurou muito mais o Ja'Marr Chase e o T. Higgins. Então, somado esse excesso de opções lá no Cincinnati, que ainda tem o Joe Mixon, que recebe bem bolas também, combinado isso com a defesa do Bears, que costuma ter boas secundárias nos últimos anos aí, e tem tudo para se ajustar nessa semana 2, o Tyler Boyd, claro que sempre deixando bem claro que nossas apostas aqui, eu contraindico ele, sabe? Se você tiver outras apostas, até como as que eu falei, do Jarvis Landry, do Mike Williams, eu acho que são muito melhores apostas para essa semana. Agora a gente vai também para o nosso momento clubismo, né? O momento clubismo a gente nem fez tag, mas o momento clubismo dessa semana, o jogador do Denver Broncos que a gente indica escalar, não poderia ser outro, eu já estou no hype, é o nosso amigo Teddy Bridgewater. Eu vou indicar ele para quem deixou para draftar quarterback lá para baixo, às vezes, quem está fazendo stream de QB, que o que é o stream, para quem não sabe, é selecionar um quarterback que está na free agency da sua liga e que tem um confronto favorável a cada semana, ou seja, essa semana você pode dar o stream no Teddy Bridgewater, na semana que vem eu não sei com quem que o Carolina Panthers joga, mas só supondo que o Panthers tem um bom confronto, você pode escalar o Sam Darnold e aí você vai trocando. É isso que faz o stream. Tem gente que faz isso com quarterback, tem gente que faz isso com kicker, tem gente que faz isso com defesa. Eu faço com defesa e kicker em todas as ligas que eu jogo. Mas eu acho o Teddy Bridgewater uma ótima opção. Eu acho que pela fraqueza do Jaguars, da defesa do Jaguars principalmente, eu acho que o Bridgewater pode querer colocar bons números nas estatísticas dele para dar aquela empolgada no torcedor, para dar uma fortalecida na posição dele, inclusive, colocar 2, 3 touchdowns aí e aumentar essa pontuação dele. Portanto, minha dica clubista para a rodada é o Teddy Bridgewater. A semana passada a gente colocou os 2 running backs do Denver. O Melvin Gordon acabou tendo um touchdown de 70 jardas aí, e foi realmente uma baita opção para o fantasy para quem acabou escalando ele, acabou sendo clubista e escalando ele, né? Então, e o Javonte Williams teve 14 carregados, teve mais carregados, inclusive, que o Melvin Gordon. Então, é um início bem promissor para o Javonte, e o Melvin Gordon não vai
ficar muito longe desse time aí. Eu acredito que por um bom tempo aí vai ser 50-50 e lá para o fim da temporada o Javonte vai acabar assumindo esse backfield. Mas é isso, galera. Essas foram nossas dicas dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm sugestões, como as name tags dos jogadores aí, vocês falem nos comentários. Se vocês não gostaram do vídeo, comentem, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos de fantasy. É muito importante para a gente que a gente tenha o maior alcance possível nesses vídeos de fantasy, que não são só destinados à torcida do Denver Broncos, mas para um torcedor em geral da NFL que gosta de fantasy. Lembrando sempre para vocês que a gente está presente em todas as redes sociais, então inscrevam-se no canal do YouTube, como eu falei anteriormente, sigam nossa conta no Instagram, curtam nossa página no Facebook, sigam a gente no Instagram. Eu falei sigam no Instagram, mas eu quis dizer no Twitter também. A gente tem o Mile High Brasil lá. Nossas redes sociais estão bem ativas. A gente tem um grupo aberto lá no Facebook também, que é bem legal, cheio de debates. A gente tem um grupo no WhatsApp, um grupo para o pessoal que é aberto, e tem um grupo para os apoiadores. Aliás, se você não é apoiador do Broncos ainda, apoie esse projeto, ajude a gente a chegar a cada vez mais pessoas, cada vez mais longe. E é isso, galera. Boa sorte para todo mundo, boa semana aí 2 para vocês, que nossas dicas possam ser úteis. E terça-feira tem o Mile High Brasil 6 lá no site. Não deixem de conferir nossas dicas de waiver e de trades, que tá bem legal os posts lá no nosso site também, beleza? Valeu, galera. Até mais. Tamo junto. Abraço.